Glória a Deus. Podeis assentar, igreja, fica à vontade, descansa as pernas. Estou feliz de ver esse povo lindo. Obrigado. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, porque quando a gente olha as pessoas, a gente olha como fruto, né? Não nosso, mas fruto produzido pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos convence. Aleluia, Jesus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? É os laços de amor que Deus cria para atrair cada um de nós à presença dele. E o fato de eu permanecer e ver esse lugar crescendo, as pessoas vindo, isso aí não tem preço. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 6. Até começar o culto eu não sabia o que pregar. Mas o Mendes pedi para ele abrir o culto e ele abriu a palavra. E a palavra foi um dos textos que eu tinha separado. E eu quero linkar aquilo que eu quero falar com vocês nessa tarde, com aquilo que foi falado a respeito de ser um sacerdote, né? A responsabilidade que nós temos a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus. Amém? Todos abriram as vossas Bíblias? Amém. Esses crentes que não trazem Bíblia, meu Deus, que geração é essa? Cadê a Bíblia? Amém. Cadê vocês? Cadê a Bíblia de vocês? Mostra o telemóvel, gente. Está aí, ó. Aí. Tá aí. A Alice falou que está aqui. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas a Bíblia diz que o coração nosso é enganoso. Dele procede a saída da vida. Então, não confie só na intenção do seu coração. Confie no conhecimento que o Espírito Santo também nos dá a partir da palavra. Amém? Diz assim, Levítico capítulo 6, versículo 12. Não podeis ficar sentado, fica à vontade. Quando eu fui muitos anos na Assembleia de Deus, lá toda vez a gente ficava de pé para ler a palavra de Deus, né, em reverência à palavra de Deus. Aí um dia chegou um pastor lá e disse assim: irmãos, reverência à palavra de Deus não é quando você fica de pé. Reverência à palavra de Deus é quando você presta atenção naquilo que está sendo lido. Desde aquele dia em diante, eu enquanto estava procurando, eu falava, não, vou ficar sentado aqui, mas eu vou achar o texto para poder acompanhar aquilo que está sendo falado. Amém? Então, vamos quebrar o protocolo, né? Vamos ficar sentado e prestar atenção naquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Amém? Levítico capítulo de número 6, verso 12 diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o livro de Levítico é o livro que Deus estabeleceu as leis para o povo de Israel. Quando nós lemos o livro de Levítico, parece que dá um nó na nossa cabeça, de tanta regra, de tanta ordem, de tanto mandamento, né? São 613 mandamentos, se eu não me engano, 220 mandamentos específicos a respeito de como proceder dentro do templo, dentro do lugar estabelecido por Deus para que ele fosse adorado. O texto que eu estou lendo aqui é um texto de instrução para o sacerdote, é um texto falando sobre oferta pacífica. O que é oferta pacífica, Janeilson? É uma oferta de paz, é uma oferta de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Os levitas eram os sacerdotes da época que ficavam trabalhando no templo. Seria o pastor de hoje, seria o diácono, seria o obreiro que está aqui trabalhando.
as pessoas iam até o templo, tabernáculo na época ainda, pegavam um animal, uma oferta, e oferecia aquele animal como holocausto, como sacrifício. E o sacerdote tinha a responsabilidade de sacrificar aquele animal, tirar uma parte para ele se alimentar, e a outra parte era comido entre os ofertantes. Ou seja, hoje quando nós queremos agradecer a Deus por alguma coisa, nós fazemos o famoso culto de ação de graças. Nós fazemos um culto especial para agradecer a Deus, e logo após o culto nós fazemos um comes e bebe. Nós trazemos um bolo, fazemos um churrasco, uma festa, qualquer coisa assim, para que nós venhamos celebrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o fato de que existe um peso e uma responsabilidade para o sacerdote, de que o fogo que estava aceso naquele altar não podia se apagar, e todas as manhãs ele tinha a responsabilidade de colocar lenha naquele altar. Enquanto eu estava no altar pondo lenha, eu fiquei refletindo a respeito desse texto, porque quando nós decidimos fazer algo para Deus, até às vezes impulsivamente, nós começamos e nós temos o hábito de não continuar, de não ir até o final naquilo que nós propomos diante de Deus. Eu, por exemplo, não tenho barba, não sei se vocês repararam, eu tenho 4 fios de barba. E eu fiz um voto com Deus de deixar essa barba crescer. Aí vai ficar um fio aqui, outro fio aqui, outro fio aqui, e eu não posso arrancar, porque eu vou ser fiel ao voto que eu tenho com Deus. Eu vou ter que largar a minha vaidade um pouquinho e ficar com aquela barba toda esquisita na cara. Então, porque muitas das vezes a gente faz voto e a gente não consegue cumprir diante de Deus. Eu, por exemplo, não como pão. Eu fiz um voto diante de Deus de não comer pão até que uma resposta viesse. E essa resposta pode sim ou pode ser um não, mas eu preciso de uma resposta. Só que essa resposta não tem data para chegar. Pode ser hoje ou como pode nunca vir. Então eu posso ficar o resto da minha vida sem comer pão. Eu falei para a Lohane, para minha esposa, eu acho que eu me precipitei nesse voto. Todo ano eu faço o voto de me abster de alguma coisa em favor da vida dos meus filhos. Agora é 2, agora tem que ser 2 votos. Porque eu decidi chamar a atenção de Deus de alguma forma. Deus, Ele ama sacrifícios. Deus, Ele ama ofertas. Mas Deus não permite que eu oferte mais que Ele. Deus não permite que eu e você surpreenda Ele com a nossa oferta. Eu não estou falando de dinheiro ainda. Eu estou falando de ofertar e honrar a Deus com atos, com atitudes, com comportamentos que faz de nós diferentes. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe oferta maior do que essa? Não existe. Ele pediu o filho de Abraão, pediu Isaac, e na altura que Abraão decidiu sacrificar Isaac, ele falou assim: não precisa mais, porque só eu posso dar o filho. Aleluia. Ninguém pode dar o filho em sacrifício a Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando na responsabilidade que eu tenho de colocar lenha no altar e de responder perguntas de pessoas que vêm aqui e não compreendem aquilo que nós estamos fazendo. Porque para muitas pessoas nós estamos queimando lenha e jogando dinheiro fora. Para muitas pessoas nós estamos querendo fazer algo que era feito no Antigo Testamento. Para muitas pessoas, as instruções que Deus deu no passado, caiu por terra e não tem mais valor nenhum.
pegava a oferta que era levada até ele pegava aquela oferta e levantava. Chamava-se isso de oferta alçada, oferta levantada diante do Senhor. E eu, enquanto meditava nisso, eu falava: Deus, o que o Senhor quer que eu fale com esse texto, um texto tão difícil de ser interpretado? Quando eu estava naquele altar e começo a observar ele, e quando eu estou respondendo o questionamento das pessoas, Deus me deu uma estratégia para poder levar a resposta de maneira mais sábia possível ao coração daquela pessoa. Aquele altar, querido, não é para ser adorado. Aquele altar não é um símbolo de... não é um pingente que nós colocamos no braço e dá sorte, tem um nome específico. Não é um amuleto da sorte. Aquele altar ali é um símbolo de um fogo aceso. E quando eu estava de frente para aquele altar, o Espírito Santo parece que soprou no meu ouvido assim: esse altar é a sua vida. Porque um altar apagado não tem sentido nenhum. Aleluia. Um altar aonde não atrai uma divindade não tem sentido nenhum, é apenas um monumento. Mas um altar aceso representa algo. E quando ele disse que aquilo ali é a minha vida, eu olhei para aquilo e falei: eu estou investindo um pouco em mim, porque todo dia tem lenha naquele altar, toda madrugada tem lenha naquele altar. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, o fogo está aceso. Ou seja, muda-se a condição do tempo, mas o fato de estabelecer o fogo aceso não muda. É verdade. O que eu aprendo com isso? Se a minha vida é posta como um altar diante do Senhor, o que eu preciso fazer para que o fogo do Espírito se mantenha aceso na minha vida? Eu preciso colocar lenha. A nossa vida, ela é movida por um combustível chamado alimento. Nós precisamos comer e beber todos os dias. Aleluia. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. E por que nós não fazemos isso com a nossa vida espiritual? Porque nós esperamos um culto, porque nós esperamos uma reunião, porque nós esperamos um tempo específico para separar para Deus, quando Deus está dizendo para mim e para você: eu te coloquei na terra como um altar, como alguém que vai adorar o meu nome, independente da estação que você está vivendo. Janaílson, está muito difícil de adorar a Deus. Deixa eu te falar, Deus é imutável, Ele não muda. Você também pode permanecer nessa posição. Deus quer que você vá todas as manhãs e coloque lenha no seu altar. Aleluia, Jesus. Deus quer pegar você e transformar você em um instrumento de louvor e adoração do nome dele. Janaílson, como nós fazemos isso? Só existe uma maneira: se parecendo com Jesus. Todo o Antigo Testamento, querido, aponta para Jesus. Colossenses, capítulo 2, versículo 17, diz assim: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, se encontra em Cristo. Nós pegamos 613 mandamentos, 220 mandamentos a respeito de como adorar a Deus no templo, e quando nós começamos a olhar para isso, a própria palavra explica: tudo isso que vocês estão vendo há 3.000 anos atrás é apenas uma sombra daquilo que vai vir, e quem vai vir é Jesus. Aleluia, Jesus.
O altar aceso tinha um propósito, porque Deus não precisa de um fogo aceso. Mas eu e você precisamos de olhar para aquilo que está aceso e dizer: eu quero permanecer dessa maneira. Quando eu subo ali em cima e olho para aquele prumo, eu falo: meu Deus, eu preciso permanecer no centro como esse prumo está. A vontade de Deus para a minha vida, querido, é boa, agradável e perfeita. E porque é boa, não quer dizer que nós estamos isentos de problema. Aleluia, Jesus. É agradável, mas nós não estamos isentos de passar por momentos desagradáveis na vida. É perfeita, mas a nossa vida não será perfeita, porque perfeita só um é. Jesus. Mas nós vamos chegar lá, porque a palavra de Deus diz que quando nós morrermos e ressuscitarmos com Ele, nós seremos aperfeiçoados. Aleluia. Eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, para que nós entendamos que tudo aquilo que nós vivemos nessa vida é passageiro, querido. Os anos passam na nossa vida, a velhice passa, a maturidade chega, as fases mudam, e o que nós estamos fazendo com isso? Porque o desejo de Deus é: viva cada estação glorificando o meu nome. Aleluia, Jesus. Porque a primavera glorifica o nome do Senhor, Aleluia, Jesus. o inverno glorifica o nome do Senhor, o verão glorifica ainda mais. Quem não gosta do verão e quem não diz graças a Deus por esse dia? Deus quer ser glorificado através da nossa vida. E quando a gente está pregando, parece muito longe da nossa realidade. Mas o texto que o Mendes leu foi 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porém vós sois geração eleita. Ou seja, essa geração aqui, que está aqui presente, é uma geração eleita, não por mim, mas por Deus para estar aqui. Aleluia, Jesus. Sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? É que não é falso. Aleluia. Você é um sacerdote real. Você é sacerdote prestando serviço a um rei. Nação santa, povo escolhido. No culto passado eu falei que a Bíblia tinha 8.810 promessas, não foi, El? 8.810 promessas para a minha vida e para a sua vida. E nós achamos que Deus não tem nada para nós. Nós achamos que Deus não nos ama como ama fulano, como ama Beltrano. Igual a irmã falou, Deus me ama muito. E eu tenho certeza que ama mesmo. Aleluia, Jesus. Ama tanto que nos dá a oportunidade de ler a palavra dele e extrair a grandeza e a riqueza daquilo que ele propõe para mim e para você. Propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Existe um motivo para nós estarmos aqui. Existe um motivo de nós sermos eleitos. Existe um motivo dele abrir o nosso entendimento e colocar a palavra da verdade na nossa mente, para que eu e você proclame as riquezas das grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos pôs na luz. Quando nós comparamos a nossa vida passado com o nosso presente hoje, e eu falo por mim, eu sei de onde Deus me tirou. A Bíblia diz que o homem, ele caminha para o seu próprio precipício, a passos largos. O homem, ele morre
de prazer. Aleluia, Jesus. As pessoas que usam droga, que morrem de overdose, com o excesso da droga, elas morrem de prazer. Elas amam tanto aquilo que se matam pelo prazer. Pessoas amam tanto dinheiro que gastam a sua vida para ganhar, gastam a sua saúde para ganhar e depois gasta todo o dinheiro para cuidar da sua saúde. Quando Deus está dizendo que tirou eu e você das trevas para colocar na luz, foi para que a gente abra os nossos olhos e enxergue tudo aquilo que Ele nos dá, que muitas das vezes nós não valorizamos. Ontem eu tive uma experiência aqui de uma senhora que veio com a perna travada, e ela já está há alguns meses com a perna travada, foi no médico, e o médico não identificou problema nenhum. É um problema emocional. Ela fica nervosa e trava o nervo ciático dela. E entre tantos problemas, quando nós começamos a enfatizar o problema, que começa desse tamanho, ele se torna um monstro na nossa vida. E ela enfatizou tanto aquele problema na vida dela, porque ela teve que parar de trabalhar, porque ela teve que ficar em casa, porque ela não sabia mais o que fazer, que agora, além do problema da perna, gerou um problema de ansiedade. Agora ela tinha que tomar remédio para dormir, para acordar, para andar, para falar, porque a ansiedade tomou conta dela. O ser humano enfatizando aquilo que é ruim e deixando de observar o que é bom. Quando nós estamos no meio da tempestade, como a Rosa falou, quando Pedro estava lá no meio da tempestade, caminhando sobre as águas, ele estava caminhando em um nível sobrenatural, querido, porque nenhum homem tinha feito aquilo. Quem decide caminhar sobre as águas, quem decide caminhar por fé, não pode olhar para coisas naturais. Aleluia, Jesus. Não pode olhar para o vento, não pode olhar para a onda, que são naturais e vão te distrair daquilo que você está fazendo. Eu perguntei para aquela senhora o que ela fazia da vida, além de reclamar da dor que ela tinha. O que ela fazia, aonde ela focava a vida dela, além daquele problema. Porque ela nunca tinha tirado umas férias para ficar em casa. Porque ela não via quanto ela era insatisfeita no trabalho. Porque ela não via que ela não tinha tempo de qualidade com o seu marido nem com os seus filhos. Porque ela não parava para valorizar os netos. Porque ela não parava para valorizar que ela estava em casa, mas estava recebendo salário, estava bom, tinha pessoas para ajudar, tinha condições financeiras para se manter. Transferia a ótica dela daquilo que era ruim para aquilo que é bom. Isso já fez toda a diferença. A Rosa chegou aqui com um problema e todas as vezes que ela falava do problema, ela falava que vai ficar melhor, vai ficar bom, aleluia, vai ficar melhor. E a Bíblia diz que aquilo que você odeia, você atrai, e aquilo que você ama também você atrai. Isso se chama lei da atração, é provado cientificamente e biblicamente. Aquilo que você odeia e repete na sua mente, você atrai. Aquilo que você proclama, você atrai. E quando Deus coloca uma pessoa como sacerdote, Ele coloca autoridade nas suas palavras. E toda vez que nós falamos algo, nós pregamos algo, nós vivemos aquilo que nós falamos. Não pense que quando eu estou falando de fé, eu não sou provado de fé. Quando eu estou falando de relacionamento, eu não sou provado no meu relacionamento. Quando eu estou falando de criação de filhos, eu não sou provado como eu tenho que criar os meus filhos. Porque eu tenho que ser testemunha, não somente daquilo que eu falo, mas daquilo que eu vivo. Eu estava falando com o Mendes ontem,
que um pastor, eu aprendi o que é paternidade, e outro pastor eu aprendi o que é ter honra por alguém. Eu tenho aprendido muito com o apóstolo Adeildo sobre honra, sobre se submeter a uma autoridade. E acredite, a vida ela é feita de semeadura. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Independente da época que nós estamos vivendo, independente da idade que nós temos, o que eu e você semear, isso nós vamos colher. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Enquanto eu meditava a respeito do altar, voltando para o texto que eu comecei, eu falei: Deus, não se faz mais esse tipo de oferta, porque não temos mais tempo, não temos mais sacrifícios. Deus me fez caminhar pela Bíblia até chegar aqui, porque Jesus, no capítulo de João, capítulo 3, verso 14, diz assim: assim como a serpente de Moisés foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando eu vi que a oferta era levantada e sacudida, eu pensei: Jesus, ele está fazendo uma oferta de paz. Paulo diz que todos nós pecamos, destituídos estávamos da glória de Deus, mas por meio de Cristo Jesus nos reconciliou com Deus. Jesus foi a nossa oferta de paz, para que eu e você pudesse acessar Deus. Esta arca que vocês veem, na época do templo, ninguém tinha acesso a ela. Só o sumo sacerdote podia, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, que era o lugar onde a arca ficava, para poder oferecer uma oferta e pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo que cobria a arca, que tapava a arca para que o povo não pudesse ver, se rasgou de alto a baixo. E agora todos nós temos acesso à presença de Deus. Jesus ele ainda é mais enfático, dizendo assim: quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, que aquele que te ouve em secreto, em público, te recompensará. Jesus ele foi essa oferta de paz, e a pergunta é: eu e você, nós precisamos entender que mais do que sacrifícios que nós podemos fazer, é nos oferecer como essa oferta, para que nós venhamos trazer a paz de Deus para a nossa vida, e assim transbordar na vida das outras pessoas. É tão bom quando nós entramos na casa de alguém e nós temos prazer de sentar e conversar com aquela pessoa. É tão bom quando alguém encontra conosco e diz assim: olha, eu gosto de conversar com você, eu sinto uma paz interior. E às vezes aquela pessoa não professa a fé que nós professamos, não acredita no Jesus que nós servimos, mas a paz que Deus derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela é tão grande que ela transborda até na vida de quem não acredita. Aleluia. A Bíblia diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Então até aquela pessoa que não tem entendimento para compreender a paz de Cristo, ela sente a paz do Senhor. Aleluia. E não existe, querido, tem um pregador que diz assim: pregue
o tempo todo. E se necessário, use palavras. Ou seja, pregue com a sua vida, influencie pessoas com o seu comportamento. A sua entrada e a sua saída tem que ter um referencial de que você é um homem e uma mulher de Deus. E só existe uma maneira de nós chegarmos a esse nível. É de nós entender que Deus verdadeiramente Ele é o Senhor da nossa vida. Porque Deus, Ele não é Senhor da nossa vida simplesmente para fazer milagres na nossa vida. Ele não é Senhor da nossa vida simplesmente para abrir portas de emprego, para trazer cura, para poder trazer paz na nossa família, não. Ele é o Senhor da nossa vida quando nos tira da zona do nosso conforto e nos coloca em um ambiente que nós não entendemos, mas que Ele sabe que você é luz naquele lugar. Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele faz questão de contar comigo e com você no projeto que Ele tem. E o projeto que Ele tem é que essa nação seja santa. Aleluia. Eu falo sempre do lugar que nós estamos. Nós estamos em Canaã, essa terra mana leite e mel. Aleluia. Essa terra, o pobre mais pobre que eu conheço anda de carro. A pessoa mais miserável que eu conheço anda com iPhone. Eu estou falando uma coisa fútil, para que você entenda. Deus, Ele é provedor para a sua vida. Então, busque o primeiro, o reino de Deus, a sua justiça, e eu tenho certeza que as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Oh, glória a Deus. Eu preguei, não foi uma nem duas vezes, eu preguei sei lá quantas vezes. Não se mova por necessidade. E eu me movi. E o grande problema quando você prega uma coisa e faz outra é que o peso sobre aquilo que você falou se torna um monstro. Mas eu aprendi uma coisa: é melhor a gente voltar e começar no caminho de novo do que a gente continuar perdido. É melhor a gente parar, dar um baixo, olha, chega, eu vou voltar e começar a caminhar porque eu me perdi no caminho. Eu falei: Senhor, eu não quero mais me mover por necessidade, eu quero me mover por um propósito. E não é pelo meu, é pelo do Senhor. Oh Deus! Que o meu projeto é um, mas o do Senhor tem sido outro para a minha vida. E eu quero dizer que Deus tem um plano personalizado para você. Oh, glória! E para que o plano de Deus se complete na sua vida, você tem que ir lá toda manhã colocar lenha. Você tem que ir lá todo dia e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Será que esse contrato é mesmo para fazer? Será que esse ambiente que eu estou é mesmo que eu tenho que estar? Porque Deus, querido, Ele não tem plano B para a nossa vida, Ele só tem um plano A. Aleluia. O plano B é trazer você de volta para o plano A. Aleluia, Jesus. E Ele vai te trazer. Aleluia. Ele vai te trazer. Ele deu uma ordem para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Jonas pensou no seu coração: eu vou para Jope, que de Jope eu vou para Tarsis. Engraçado, quando ele desceu para Jope já tinha um navio esperando ele, ou seja, aquilo que ele pensou já estava esperando, atraiu. Mas Deus fez ele dar uma volta e colocou ele em Nínive de volta. Aleluia, Jesus. Entenda, querido, Deus, Ele trabalha igual formiguinha, devagarinho, mas no tempo certo. E na estação própria, Ele vai requerer aquilo que Ele está armazenando em você. O talento, o dom, o despertar espiritual. Por isso eu convido você a compreender essa palavra. Compreenda que você é um altar de adoração ao Senhor. De que você precisa colocar lenha. De que você precisa retirar as cinzas. De que você precisa verdadeiramente exercer o sacerdote que é dado através de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Eu tenho certeza que Deus vai usar vocês nessa terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo que eu não estou aqui fugindo. Eu não vim fugindo da violência, eu não vim fugindo da política, eu não vim fugindo da escassez. Eu vim para cá enviado, porque Deus vai me usar nesse tempo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando.